Olá, meu nome é Sávio Cavalcante, sou professor do Departamento de Sociologia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Queria agradecer o convite que me foi feito pela Vitória Camargo, que é estudante, pesquisadora aqui do curso de Ciências Sociais, para comentar um pouco a greve dos entregadores, né, realizada agora na quarta-feira, dia 1 de julho de 2020. Queria começar chamando a atenção para os próprios termos utilizados, né, nesse ato, breque dos apps, uma greve feita por esses trabalhadores, no sentido de que a greve, ela é um mecanismo, né, um dos mais importantes, da classe trabalhadora para forçar uma renegociação, né, do contrato de trabalho, que inclui várias coisas, entre elas remuneração, condições de trabalho. Mas interessante notar, né, o ato ele foi, importante, né, porque é uma categoria que não é reconhecida, né, como de trabalhadores assalariados, mas sim como autônomos ou, mais distante ainda da realidade, como empreendedores. O que significa, né, que esse protesto, né, ele, em princípio, não deveria estar, né, dentro de uma demanda trabalhista, mas sim num contrato de serviços como qualquer outro, né. Ou seja, esse protesto do dia 1 de julho, ele pode ser compreendido num contexto de formação de uma identidade de classe, mas que num contexto muito difícil, porque ele precisa lidar ainda com um conjunto de disputas e demandas que estão sendo forçadas, né, a serem colocadas em outro registro, que não o trabalhista, né, seja no registro civil, comercial, e que, portanto, imagino que seria importante colaborar, nesse momento, acompanhando, outras tantas análises que têm sido feitas, no sentido de mostrar por que que faz sentido dizer que esses entregadores são de fato, né, ainda que não de direito, são trabalhadores assalariados, né, a despeito de não possuírem, a despeito de possuírem a propriedade jurídica, né, dos instrumentos de trabalho, parte deles pelo menos, né, a moto, a bicicleta, nem todos, mas por que que mesmo assim poderia ser considerado um tipo de trabalho assalariado, que no caso está sendo um trabalho assalariado disfarçado, né? Então aqui eu repercuto um pouco pesquisas e textos que eu tenho produzido em parceria com o Vitor Filgueiras, que é professor de economia na Universidade Federal da Bahia. Vou tentar descrever então algumas dimensões do processo de trabalho, né, na medida em que isso permite, a meu ver, sustentar a tese de que há elementos suficientes para identificar o vínculo empregatício, né, pelo menos entre a maioria desses trabalhadores e as empresas. Bom, são 11 questões aqui, características que eu quero elencar, vou falar de uma maneira bastante resumida, e depois posso deixar algumas indicações de textos em que isso está mais desenvolvido. Primeiro, né, essas empresas determinam quem pode trabalhar para elas, né. Se elas são mais ou menos exigentes na admissão, né, que o cadastro lhe coloca, isso não muda o fato de que são elas que decidem, quem vai trabalhar de acordo com as suas conveniências, suas estratégias. Segundo ponto, são essas empresas que delimitam o que será feito, né, seja a entrega exatamente dita, seja os deslocamentos, e aí pensando mais o caso de motoristas, né, de carros por aplicativos. Então, a partir do momento em que esses trabalhadores estão logados nas plataformas e nos aplicativos, né, eles não podem mais prestar serviços não contemplados por aquela atividade. Terceiro, né, são as empresas que definem que trabalhador irá realizar cada serviço. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, né, no mínimo, definindo quais trabalhadores podem concorrer pelo serviço. E ela não permite que esses trabalhadores façam a captação de clientes por eles próprios, né. Ou seja, as empresas contratam ou não, o trabalho dessas pessoas, e aquele sistema de notas, né, que os clientes dão, é um instrumento para a decisão da alocação que sempre fica a cargo das empresas. O quarto ponto, é que são as empresas também que delimitam como as atividades serão efetuadas. Isso aqui é muito importante, que talvez seja a característica mais evidente, né, da subordinação dos trabalhadores às empresas. Muito diferente, por exemplo, de um trabalho autônomo. Por quê?
A delimitação dessas atividades ocorre nos mínimos detalhes, no trajeto, no estado do veículo que está sendo utilizado, até o comportamento que esses trabalhadores têm que ter frente aos clientes, adotando, portanto, o rígido protocolo dado pelas empresas. Saindo um pouco do caso dos entregadores, mas acho que um exemplo mais radical disso, no caso de motoristas, né, por aplicativos, a Uber, há algum tempo, desenvolveu um sistema chamado modo silencioso, silent mode, né, para que o usuário não permita que o motorista fale com ele durante o trajeto. Então, esse é um exemplo bem evidente, né, do grau de controle que as empresas têm desses trabalhadores, obrigando-os a depender da escolha do cliente se querem se comunicar com as pessoas que estão usando, né, do seu serviço. Quinto elemento são as empresas que determinam o prazo para a execução desse serviço. Sexta característica são as empresas que estabelecem de modo unilateral os valores a serem recebidos. Essa aqui é uma variável-chave, né, porque os pagamentos são manipulados para dirigir o comportamento dos trabalhadores. É aqui nesse ponto que entram os algoritmos, né, que nada mais são do que programas comandados pelas corporações para processar um grande volume de informações a respeito do tempo, do lugar, da qualidade das mercadorias, que permitem direcionar a força de trabalho segundo a demanda em todos os seus momentos, né. Isso significa que existe quase que um leilão invertido que coloca todos os trabalhadores em concorrência permanente, e ele pode ser executado a cada novo serviço. Portanto, essas empresas, né, chamadas também aqui de plataformas, mas essas empresas intencionalmente procuram formar um estoque de trabalhadores disponíveis, criando um mercado de trabalho dentro dessas plataformas, dentro dessas empresas, e que tem como um dos objetivos bastante nítidos enfraquecer o poder de barganha dos trabalhadores, o que causa rebaixamento das remunerações. Essa baixa remuneração é um mecanismo importante para a imposição de longas jornadas aos trabalhadores. Por quê? Para sobreviverem, esses trabalhadores arcam com o conjunto dos custos e contraem dívidas, como, por exemplo, comprar ou alugar motos, bicicletas e mesmo carros, né? E que dependem desse salário, que na verdade é um salário deles para serem quitados, né? Então, tem um conjunto aí até de alguns documentos, né, do Ministério Público do Trabalho, que mostra que quanto menor a tarifa paga, mais horas de trabalho são necessárias para garantir a sobrevivência desse indivíduo. Sétimo ponto, né, são as empresas que determinam como os trabalhadores devem se comunicar com elas. Por exemplo, eles vedam que eles usem redes sociais ou outros meios que os não estipulados por elas para reclamar, fazerem críticas, e com isso, né, é, é, mostram de uma maneira prática, né, que a relação entre eles é entre contratante de trabalho, né, e aquele que está oferecendo um tempo para essas empresas. O oitavo elemento, né, são essas empresas pressionam os trabalhadores a serem assíduos e não negarem serviços demandados. A nona característica, as empresas pressionam para que trabalhadores exerçam suas atividades por um tempo mais prolongado, fazendo uso de incentivos, né, como promoções e outros mecanismos que atuam como metas com horários a serem cumpridos pelos trabalhadores, né, para incitar que fiquem sempre à disposição para que essas atividades sejam feitas por mais tempo. Um caso, de novo, saindo um pouco dos entregadores, falando de motoristas por aplicativo, né, caso Uber e outros, eles usam, no momento em que tem períodos de férias, né, e que pode ter uma menor quantidade de trabalhadores em serviço, eles fazem inúmeros programas como forma de garantir a regularidade do serviço, né, fazendo com que o trabalhador ganhe por um número de viagens pré-estabelecido, independentemente da duração da distância. Mas isso é um dos sintomas, né, de que há um controle muito grande de fornecimento dessa força de trabalho. A décima característica, as empresas usam o bloqueio, né,
para ameaçar os trabalhadores que têm alguma demanda não contemplada nos seus protocolos, né? O que implica que esses trabalhadores fiquem por um tempo sem exercer essas atividades por inúmeras razões que são estabelecidas pelas próprias empresas, né? E por último, elas utilizam essa possibilidade de dispensa do trabalhador a qualquer momento, sem necessidade de justificativa, sem qualquer tipo de aviso prévio, como um mecanismo de coerção e disciplinamento. E isso aparece de maneira patente nas entrevistas e nos termos de uso que as próprias empresas fazem com que essas pessoas assinem, né? Eu vou terminando aqui, porque eu acho que tentei fazer uma contribuição muito específica a respeito desse processo de trabalho e por que que é tão importante que essa discussão. Foi tão importante o ato do dia 1 de julho, porque é expressão, né, desse conjunto de características que fazem com que as demandas elas comecem a ser feitas dentro de um registro trabalhista, né? Construindo, portanto, e dando bastante sinais desses vínculos que, embora não sejam vínculos no direito, são vínculos de fato. E a questão é o seguinte, as empresas sabem disso, né? São inúmeros os registros nas redes sociais, em documentos, dos donos dessas empresas, que chegam a relatar como intencionalmente criam uma narrativa, né, para que contornem a questão trabalhista e se apresentem apenas como empresas de tecnologia, o que na verdade todas as empresas são de tecnologia nos dias de hoje. E para isso eles contratam um exército de advogados e um conjunto de outros agentes para fazer lobby, né, para que essa narrativa tenha repercussão nas esferas do legislativo, nos poderes executivos e no judiciário também. E, infelizmente, o judiciário tem sido muito complacente com essa investida ideológica das empresas, tem caído, né, nessa tese de que são apenas empresas de tecnologia, mas eu acho que as resistências, elas têm começado a aparecer, né, tanto em órgãos do próprio Estado, então são muitas colocações importantes feitas, por exemplo, pelo Ministério Público do Trabalho. Agora, isso vai depender muito e crucialmente, né, do êxito desses trabalhadores em criar ou recriar organizações autônomas para representar os seus interesses e começar a, então, disputar, né, os sentidos das suas atividades e que consigam, com isso, fazer com que essas demandas elas sejam efetivas, né, e que tenham, portanto, uma forma de convencimento, né, dos próprios trabalhadores e também desses outros todos órgãos que, de alguma forma, moldam, né, as suas ações, as suas demandas. É um processo que ele está ainda em desenvolvimento, em andamento, tem uma heterogeneidade muito grande entre essa categoria, dificilmente poderia dizer que há uma homogeneidade em termos de disposição política, de preferências, pelo contrário, mas essa condição objetiva, né, que eles enfrentam no seu dia a dia, a meu ver, nos permite sinalizar que a tendência é de novas associações, sindicatos, grupos, que vão começando a construir essa identidade de uma categoria profissional, né, e no marco mais amplo, uma identidade de classe trabalhadora, que tem como futuro exigir, né, a melhores condições de trabalho e remuneração, mas ao mesmo tempo exigindo que os vínculos, né, eles sejam também reconhecidos pelo Estado, porque isso, com certeza, amplia e muito as possibilidades de fazer com que essas demandas sejam efetivadas. É isso, eu agradeço bastante.